Fala galerinha, como é que vocês estão, alunos e alunas? Sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado. Estou aqui com ele, o Jader. E vamos embora, Jader, porque hoje rolou trade no mini índice e o pau quebrou, viu? Embora. Top demais. Vamos embora, galera. Bem-vindos a mais um Estudo do Mercado. Vamos para cima. Hum, Molhe as palavras para poder começar. Vamos embora, né? Pessoal, direto e objetivo, olha só. Aqui onde vocês estão vendo, aqui no Ibov, tá? Onde a gente começa, nós temos uma movimentação que foi bem interessante, inclusive, cara, porque essa movimentação de hoje veio para capturar o sell side, inclusive com mais detalhes eu vou falar no mini índice, e vocês vão entender, né, o que está acontecendo. Notoriamente, nós temos uma movimentação de base e a gente tem que ficar atento a esse movimento de continuidade, né, de ser aquele famoso drop, base e drop para captura desses fundos e uma movimentação de quebra de estrutura também, já que a gente não teve a confirmação do tempo gráfico maior aqui nessa estrutura desse swing point aqui, inclusive, que não foi perdido, ó, lá na frente, até foi, né, ele muda o caráter naquela região ali, ó, justamente nesse ponto. Deixa eu trazer para vocês aqui, tá, dessa forma, mas a gente tem que ficar atento que essa movimentação ela pode sim acabar, como se uniformizou nesse ponto, embora você possa tratar, aqui é um ciclo de liquidez, ele pode continuar agora em movimento de alta, que inclusive, galera, eu vou mostrar no mini índice com mais detalhes dessa situação, mas não descartem a possibilidade de uma continuidade do movimento até que se prove o contrário. Até então a gente tem uma referência interna desse ponto, ó, que ele tem esse topinho, que era importantíssimo, logicamente, ele perder isso aqui, ó, tá? Perde esse topo e a gente continua a mitigação para poder continuar essa alta, né? Já que eu já venho falando a respeito disso já tem um tempinho, que é justamente essa estrutura, a continuidade desse movimento, tá certo? Pode tratar isso aqui como um choque. E agora a gente ter uma movimentação que vem começar a se reverter. Até porque, galera, olha só que interessante. A gente tem uma liquidez já apontada aqui nessa região já há um tempinho, ó. E a gente percebe que esse movimento ele vem se afunilando, né? Há um tempinho, ó. Tá vendo? Ele vem se afunilando exatamente aqui, ó, nessa situação. Então a gente tem que ficar atento exatamente a esses pontos. A gente tem regiões de interesse ali na região ainda abaixo, tá vendo? Ó, região de imbalance. Isso aqui é uma liquidez gigante que tem aqui, principalmente nesse eixo, uns 50% dessa base. Então a gente tem que ficar atento. E isso não vai, logicamente, evitar que a gente consiga pegar um trade aqui no mini índice. Afinal de contas, a gente precisa sair desse range de negociação aí, independente de de como nós estejamos aí nesse ponto, tá? A gente precisa, de fato, confirmar essas movimentações. Eu vou falar com mais detalhes no mini índice para você ter essa pegada, tá? De antemão, tudo que temos aqui acima é alvo. Deixa eu logo compartilhar com vocês aqui, colocar esse desenho aqui que fica bem interessante, fica bonitinho. Tudo isso aqui é alvo e nós temos uma liquidez gigante aqui nesse ponto, tá? Tudo isso aqui é liquidez, aquela famosa trendline, né? Então a gente tem que ficar atento para poder pegar essa referência. No mini índice, olha só o que aconteceu. Essa movimentação já desses fundos já foi capturada, olha só que interessante, tá vendo nos 5 minutos? Se a gente vir para uma hora aqui, a gente vai ver que, de fato, já chegou em um ponto de interesse. Quanta coisa, né? Mas olha só, se você colocar aqui essa linha, tá vendo? Isso aqui já é um sweep de liquidez já nessa região. E a gente percebe que ele já mudou isso aqui, ó. Tá vendo? Já quebrou essa estrutura interna aqui para a continuidade dessa movimentação de alta. Então a gente pode ter ainda, logicamente, a mitigação ainda dessa estrutura, desse movimento que impulsiona. Entendeu? Ou ele vai mitigar para poder continuar e romper topo, capturar liquidez aqui nessas regiões, ou ele de fato vai fazer a mitigação e continuar essa queda. Eu falei o óbvio, né? No final das contas. Porém, olha a racionalidade agora. Eu estou falando, montando o racional para vocês. Ó. Percebam que dentro dessa estrutura que nós temos aqui, ó, inclusive foi a movimentação de hoje, está arriscado assim porque no ao vivo, galera, eu vou mostrando, né? Estou falando ali. Como eu tinha falado para vocês, a movimentação de fundo era uma movimentação de liquidez. Ó. Então, até tinha falado, ó, o interessante é a gente ter a movimentação disso aqui. Ó. Ele abrindo aqui embaixo, perdendo esse topo de referência, retestando e continuando essa alta. Porém, o que acontece? Ele abre exatamente na região desse order block, pegando esse movimento aqui como referência. Esse order block aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pegando essa referência desse último impulso até o fundo. Isso aqui é liquidez, ó, já capturada, logicamente, tá? Mas só para vocês entenderem. Chegou exatamente esse order block dos 5 minutos que foi refinado ao vivo com os alunos. Tá? Alguns alunos já pegaram aqui no risco
outros ficaram com um stop de 80 pontos, cara, foi ridículo. E aí, chegou naquela região lá, ó, e já jogou o preço para baixo. Foi um trade aqui, a princípio, de 1.000 pontos, até a base ali, ó, 900 e pouco, né, até a captura deu 1.000 pontos. E aí a gente tem uma movimentação de confirmation entry, que foi justamente essa venda. E foi exatamente isso aqui, ó. Olha só, no minuto. Olha como fica mais simples e lindo, né? Olha só. A gente tem um movimento que captura essa liquidez, porém já automaticamente ele rompe topo, fundo, perdão, e já induz, já passa a induzir aqui nessa região desse novo range de negociação de 50%. Chegou no order block, deu uma resposta aqui, ó. Essa venda foi uns 750 pontos, take, entendeu? 130 de stop, né? Acima dessa região aqui, 130 pontos. Cara, foi muito top. Foi muito bacana. Aí depois vem essa sequência desse order block aqui, só que eu tinha comentado ao vivo que não era o tipo de operação que eu gostava, até porque já tinha capturado ali o sell side. A captura dessa referência aqui também faz com que eu entenda que foi um abastecimento apenas. O varejo, né, se viu de combustível para poder o institucional jogar para o lado oposto dessa situação. Afinal de contas, esse movimento aqui é um movimento que estava claro que ele iria realmente fazer, reverter esse ponto. E a partir disso ele quebra uma estrutura, né? Na verdade, ele, quando tem essa movimentação de rompimento de fundo, a gente tem essa referência aqui como mudança de caráter, né? Nós temos um choque exatamente aqui nesse ponto, que é de fato, a última referência de fundo antes dessa quebra. E como a gente tem essa referência de fundo, isso aqui como um choque, antes de sair do ao vivo, eu tinha comentado com os alunos que isso aqui é uma região que era para ser observada. Essa região ser observada, tá? Porque aqui tem um order block refinado, beleza? Então, uma região aqui bem interessante. E aí o preço vem e até lá em cima na base 650 pontos. Depois ele retorna já no finalzinho do pregão, deixa essa liquidez aqui nessa linha de tendência. E ele captura essa liquidez chegando a esse order block aqui, que é um order block dos 5 minutos. Perdão, do 4 minutos, se eu não me engano, acho que 4 minutos. Quer dizer, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, 3 minutos, tá? Um order block de 3 minutos, um alvo lá em cima, 650 pontos. Ou seja, trade todo dia, toda hora, todo momento. Basta você ter a leitura adequada e ideal. Beleza? E o que é que eu espero para o mini índice nessas movimentações aí? Tá? Para estudo de caso, na semana eu vou deixar isso aqui, tá, galera? Eu vou tirar essas coisas aqui, mas foi mais para facilitar a didática com vocês. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou falar que aqui nós vamos esperar. Detalhe, viu? Amanhã é super quarta, né, Jada? Então, vocês precisam ficar atentos aí, viu? Cuidado. Amanhã é dia de volatilidade. Amanhã é dia de volatilidade. O que é que nós temos aqui no mini índice? Naturalmente, a gente tem esse movimento aqui, né? Ó, aquela famosinha bandeirinha, né? Que muita gente gosta de operar e muita gente dormiu vendida aqui, inclusive. Então, o que é que a gente tem que entender? Que a partir desse ponto, a gente tem que aguardar uma referência à esquerda do gráfico para a gente poder entender que ele pode reagir. Essa liquidez já foi capturada, a gente já tem uma região aqui acima desse ponto, já mudou o caráter ali. Esse ponto aqui, ó, essa estrutura já foi ali no 50%, já foi abaixo dos 50%. Então, a gente pode ter uma movimentação, inclusive, de abertura de pregão ali naquele ponto. E aí, o que é que acontece? Eu vou retirar isso aqui para a gente ficar com o gráfico mais limpo e entender o que é que vai acontecer, tá? Nós temos essa referência aqui, tá? E aí a gente tem uma movimentação dessa estrutura. Lembrando, se a gente tem um movimento que vai abrir com gap alta, a gente tem a continuidade da referência desse ponto, né? Vai quebrar mais uma estrutura aqui, ó. Tá bem? Deixar nos 5 minutos para poder ficar melhor. Então vai quebrar mais uma estrutura, tá certo? E aí a gente vai buscar referências aqui à esquerda do gráfico. É uma movimentação a gente esperar mesmo, entendeu? É mais a espera, o aguardo. Lembrando que isso aqui também é uma liquidez. Então a gente tem que pensar no mini índice amanhã, aguardar uma indução para operar comprado, justamente por conta dessa falha de swing que vai acontecer aí nos próximos movimentos. Beleza? A gente tem essa referência aqui de quebra de estrutura e a gente continua essa movimentação aí até o ponto lá em cima. No dólar, rapidinho, finalizar aqui, o dólar abriu nessa estrutura, manipulou e veio fechar esse imbalance. Tocou nesse imbalance aqui, praticamente não fechou 100%, mas foi um trade bem interessante também de mais de 30 pontos, na continuidade do movimento, tá? É esse movimento que a gente espera para
o índice, né? A gente espera, de fato, essa movimentação de continuidade, ó. Tá vendo? Então, aqui para o dólar, a gente tem que aguardar uma mitigação desse movimento. Deixa eu trazer para cá, ó. Vocês estão vendo aqui? Até que coloquei como captura aqui também, ó, aquele equal high, tá vendo? E foi embora, né? Então a gente tem toda essa estrutura aqui de impulso para poder trabalhar, para esse trabalhar aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem essa referência aqui, essa estrutura. Então a gente tem que entender que isso aqui foi a última quebra dessa estrutura e nós temos aqui essa mudança de caráter. Lembrando, tá? Esse ponto está em cima dos 50%. Então, cuidado, isso aqui é uma liquidez. Ele pode querer capturar mais uma vez e continuar alta. Isso aqui ser um famoso fake shock. Beleza? Então, cuidado. Tem as duas referências aí. Tá certo? Então, vou tratar isso aqui como um meme boss. Em 15 minutos mesmo. Aliás, vou colocar isso aqui como um boss de quebra de estrutura. Isso aqui como uma mudança de caráter interno. Tá? É um choque que ele pode querer vir simplesmente mudar aqui para mitigar aqui, para poder simplesmente ele vir a subir. Mas fica no aguardo. Fica de olho nessa movimentação. Beleza, Jada? Essa é a situação para o dólar. E vamos embora, beleza? Eu vou Top parar de demais. compartilhar aqui. É isso. Vamos lá, galera. Começar aqui hoje falando do dólar index, o DXY, só para mostrar para vocês aquela movimentação que a gente falou ontem, tá? A respeito dele estar trabalhando com esse movimento aqui bem mitigado, a gente tem essa captura aqui dos fundos, ó, e a gente começa a ter uma certa clareza de que, de fato, isso aqui foi somente mitigação dessa impulsão para ele poder dar continuidade nessa movimentação de alta. A gente tem essa primeira confirmação quando ele faz esse choque, e olha só a movimentação que ele faz hoje. Ele vem trabalhar aqui abaixo de 50%, ó, novamente, ó, olha esse movimento aqui para como vem esse movimento aqui. Aquelas movimentações bem nítidas de mitigação. Daí ele captura a liquidez que tinha aqui, ó, acima de 50%, a indução, busca exatamente essa região aqui de order block, ó, crava exatamente essa região aqui de order block, e na mesma hora que crava essa região de order block, ele já começa a jogar o movimento com muita força para cima, ou seja, começa a impulsionar esse preço para cima. Se a gente tem essa movimentação aqui de quebra de estrutura, fazendo a confirmação desse choque, muito provavelmente, galera, a gente vai ter o DXY jogando lá em cima, capturando essas movimentações aqui de topo, para poder estar impulsionando o preço para buscar as regiões macro, ó, lá em cima, beleza? Dá continuidade nessa movimentação, que a gente tem esse choque interno, essa mudança de caráter, muito provavelmente ele vai estar jogando esse preço lá em cima para buscar a região, beleza? Confirmando toda essa movimentação, olha só o que a gente vê aqui no euro. Lembrem sempre da correlação, tá? O que é que eu falei ontem do euro para vocês? Que a gente vendo o DXY fazendo aquela movimentação que ele já perdeu esse fundo, poderia estar impulsionando, ocasionando o euro a fazer essa mesma movimentação. E aí o que é que a gente tem hoje no euro? A gente vê que o euro caiu bastante, beleza? Ele hoje cai muito, ele vai buscar toda aquela região lá em cima de imbalance, acima de 50% dessa estrutura que eu havia marcado aqui, ó, busca bem mitigado, e assim que busca essa região de imbalance, ele já continua a impulsionar. Mesma coisa lá do DXY, se a gente olha aqui no 1 hora, a gente vê uma movimentação impulsiva, uma movimentação de impulso, a gente vê uma mitigação aqui nesse ponto, capturando esses topos, cravando o imbalance lá do 45, tá? Para não ficar dúvida, ó. Esse imbalancezão lá do 45 minutos, ele crava exatamente essa região e olha só a força que ele impulsiona o preço, já começando a perder aqui, ó, estruturas internas. Beleza? Tem muita gente acreditando que esse euro pode subir capturando topos. O que é que eu digo a vocês, galera? Olha essa movimentação aqui. O preço vem caindo bastante. Toda essa movimentação de alta com muita cara de mitigação, inclusive a gente já tem topo capturado, a gente tem reteste dessa região aqui, porque ele deixa esse imbalance, a gente sabe quando ele captura a liquidez, ele deixa pontos de interesse, ele captura essa liquidez, já joga para perder a estrutura interna, deixa fundos equalizados e volta buscando essa região de POI para retestar essa região aqui de captura de liquidez, e daí impulsiona muito fortemente o preço. Então, para que a gente possa acreditar ainda nessa movimentação de alta aqui do euro, a gente precisa ter confirmações muito claras nesses fundos. E principalmente o ideal seria agora que pelo menos ele viesse capturar essa liquidez aqui, ó. Por quê? Qualquer movimentação que ele vier fazer aqui,
vai estar somente induzindo mais, ó, deixando mais liquidez aqui para o institucional querer manipular para poder jogar esse preço lá em cima. Então a gente precisa pelo menos aguardar uma confirmação, ó, abaixo dessa captura de liquidez para a gente ter uma segurança maior. Ou então que de fato ele já venha perder esses topos. Tranquilo? Eu vou segurar de comprar euro aqui. Sei que tem muita gente aí no YouTube comentando que é compra, é compra, é compra, mas essa movimentação aqui para mim está um pouco suspeita. É bom a gente estar aguardando essas confirmações aqui nesses fundos para de fato. Pode ser que amanhã, como é uma super quarta, a gente esteja uma decisão negativa em relação à taxa de juros aqui dos Estados Unidos, fazendo com que, obviamente, o dólar venha a cair, ocasionando uma alta no mercado, levando o euro lá a quebrar a estrutura. Pode ser que amanhã traga um pico de volatilidade para confirmar essa movimentação. Mas aí o ideal é que a gente de fato aguarde, tá? Já não basta ser um dia com muita volatilidade e o mercado ainda está nessa região de indecisão. Tranquilo? Falando aqui um pouquinho do ouro agora, para a gente poder finalizar, deixa eu botar aqui no subfractal, porque o ouro faz exatamente o que a gente comentou ontem, tá? Não tem muito aqui o que se falar. Ele fez aquela movimentação de boys que ocasionou esse boys interno. Falei para vocês que a nossa estrutura agora passou a ser essa aqui, ó, esse swing point devido a esse boys aqui, tá, galera? Isso aqui, ó, é movimentação interna. Então, falei que a gente poderia estar vendo o ouro trabalhar abaixo dessa região de 50%. De fato, ele vem aqui e faz exatamente esse movimento. Onde é que ele está segurando agora? Ele está segurando na região de base, né? Exatamente 50%, ó, dessa estrutura aqui de base. Então, é uma região onde existe liquidez. A gente pode aguardar a captura. Lembrando que eu falei para vocês também que a gente tinha o que aqui, ó? Aquele famoso ombro, cabeça, ombro, onde a sardinhada provavelmente vendeu muito nesse ponto aqui. Então, existe muita liquidez aqui abaixo. A gente pode ver o ouro capturar para poder trazer as confirmações para a gente estar atuando, seguindo atuando comprado aqui no mercado do ouro. Beleza, galera? Então, a atualização que a gente tem aqui para o mercado Forex é essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar falando aqui no vídeo, que a gente vai estar respondendo a todos os comentários. Tranquilo? Então a gente se vê amanhã com mais estudo de mercado para vocês. Valeu! Valeu, galera. Até mais.